A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe. Chegamos hoje ao 25º dia de propósito da leitura da Bíblia. A leitura de hoje encontra-se no livro de Êxodo, do capítulo 23 até o 25. Ao final desse áudio, eu quero trazer para vocês um algo especial que eu fiz, baseado nas leituras que nós estamos fazendo todos os dias. Então, espere o áudio até o final. Escute tudo, porque no final tem algo especial e eu quero que você me diga o que você achou. O nosso devocional de hoje será feito em cima da leitura de um texto do capítulo 23 de Êxodo, versículo 8, que diz assim: Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Esse texto, o devocional de hoje, será algo mais voltado para a reflexão das nossas vidas. No dia a dia, nós vemos diversos tipos de suborno. Nós vemos suborno a autoridades, nós vemos suborno à polícia, subornos a políticos, mas muitas vezes nós somos alvos de pequenos subornos e também praticamos pequenos subornos sem saber, sem perceber que estamos fazendo isso. Veja, o Senhor ele diz que o povo de Israel, que estava saindo do Egito, deveria aprender que para agradar a ele, não deveria aceitar nenhum tipo de suborno. Porque o suborno, ele cega o discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Olha como isso é pesado de se ouvir. Veja, quando um policial ele recebe suborno de um bandido que ele pega na rua, vamos supor que tem um homem andando na rua, aquele policial aborda aquele homem e aquele homem está foragido por algum crime que ele cometeu. E aquele homem oferece suborno ao policial. O policial tem duas opções. Ele tem a opção de cumprir com seu papel e prender aquele homem, ou aceitar o dinheiro e deixar esse homem ir embora. Porém, o suborno, ele pode chegar ao policial que está ali somente abordando um homem aleatório na rua como algo irrelevante, que não vai mudar muito se ele soltar aquele homem. Afinal, ele não pegou o homem cometendo nenhum crime em flagrante. Porém, essa leitura da situação já é o discernimento afetado e prejudicial à causa de algum inocente que denunciou aquele homem. Por quê? Se o policial aceita esse suborno e libera aquele homem que está foragido, alguém que talvez tenha sido assaltado, trabalhou, comprou seu carro, foi roubado, fez uma denúncia e está esperando justiça acontecer, esta pessoa foi prejudicada por esse suborno. Poxa, mas eu não sou policial, o que tem a ver com isso? O que tem a ver que o suborno ele não é oferecido somente a policiais? Vamos dar uma olhada nos políticos?
Um político ele é eleito por uma grande quantidade de votos e a função dele é representar essas pessoas que votaram nele em locais que essas pessoas não podem acessar. Então, as pessoas que votam nesse político estão contando que esse político vai defender as suas opiniões, os seus posicionamentos. Porém, quando tem um projeto de lei, existem pessoas que estão extremamente envolvidas com esse projeto e querem muito que esse projeto passe. Chega em políticos de outra vertente, ou seja, um político que foi eleito por pessoas que defendem opiniões contrárias àquela lei, então ele deveria ser contrário àquela lei. Os políticos que fizeram essa lei vão a esse político que deveria ser contrário e oferece para ele dinheiro para que ele vote a favor dessa lei. Então o político fala, vou só votar a favor, pode ser que passe, pode ser que não passe. E ele vota a favor. E a lei não passa. Mas as pessoas que votaram nele já estão sendo prejudicadas porque o ato de ser representada naquele ambiente não aconteceu. E se a lei passa, então? Então, essas pessoas foram prejudicadas a um nível muito maior. Porque além de não ter sido representada pelo político que ela votou, ela ainda tem uma lei que vai contra os seus princípios em vigor. Porque o homem que ela votou a favor dessa lei. Poxa, mas eu também não sou político. Isso não se aplica a mim. Mas pense comigo. Veja um dono de uma empresa. Esse dono de uma empresa, ele quer fechar um negócio. Para fechar um negócio com um cliente, ele faz uma proposta. Olha, se você fechar esse negócio comigo, uma porcentagem do valor que a sua empresa vai pagar para mim prestar um serviço, eu vou te dar. Eu vou te dar 10%, eu vou te dar 15%, eu vou te dar 5%, eu vou te dar 1% para você me contratar e não contratar mais ninguém. Então ele está dando um incentivo para aquele outro funcionário da empresa que ele quer prestar o serviço. Então um empresário está subornando um funcionário de uma empresa para que aquele funcionário daquela empresa contrate ele. Isso é suborno. Porque o papel daquele funcionário é avaliar o melhor preço e o melhor serviço e contratar alguém que se encaixe dentro desses padrões. Agora, se ele não contrata alguém que se encaixa dentro desses padrões, somente porque aquele empresário, aquele prestador de serviço tem oferecido para ele um benefício para fechar aquele contrato, se torna um suborno. E tem corrompido aquela negociação. E isso desagrada ao Senhor. E isso sim pode se enquadrar na realidade de muitas pessoas. Quando você prefere contratar um amigo seu, mesmo que o serviço dele não seja o mais em conta, não seja o melhor prestado, o melhor serviço prestado, né? Não seja o melhor atendimento só porque ele é seu amigo, só para não perder a amizade, você está sendo subornado pelos seus relacionamentos. Porque, poxa, eu vou ficar mal com meu amigo se eu não chamar ele. Mas e a pessoa que tem confiado em você para fechar esse negócio? Para fazer essa negociação? Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com os negócios que você fecha.
Tome cuidado com a forma que você se relaciona e que você negocia com as pessoas. Por quê? Você pode acabar parando em uma situação e essa situação vai desagradar ao Senhor, seu Deus. Porque você ou tem oferecido o suborno ou tem aceitado o suborno de forma tão simples que talvez você nem saiba. Veja, o Senhor, ele não avalia as pessoas pela forma com que as pessoas são amigáveis, e sim pela forma com que as pessoas vivem. O Senhor, ele olha para nós e espera de nós atitudes que verdadeiramente representem Ele no mundo. O Senhor Jesus disse isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ser imitadores dele como ele é de Cristo, ou como ele foi de Cristo. Então o Senhor, ele olha para nós como representantes, testemunhas de Cristo, disse o Senhor, minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto até os confins da terra. Então nós somos testemunhas de Cristo. Aonde você vai, você tem que ser uma testemunha de Cristo. Você tem que falar, você tem que representar, você tem que agir, você tem que conversar, você tem que negociar como alguém que representa o Senhor, como alguém que testifica sobre o Senhor, como alguém que testemunha sobre o Senhor Jesus. E se os seus relacionamentos, se os seus negócios, se as suas formas de negociação não têm representado o Senhor, é o momento de se reavaliar e tomar uma atitude diferente, para que Deus possa olhar para você e se agradar daquilo que você tem feito. E quando Deus olhar para você e se agradar daquilo que você tem feito, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, ele vai derramar sobre você bênção sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, a qual você não vai ter nem sequer onde guardar. Amém, meu irmão? Quero fazer uma oração pela sua vida. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, tome em tuas mãos a vida dos teus filhos. Se porventura, Pai, nós estamos nos relacionando, negociando de uma forma que não agrada ao Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor mova, Pai, o sobrenatural em nosso favor para que nós possamos entregar o nosso melhor a Ti. Para que o Senhor receba, Pai, o melhor que nós temos para transmitir para o Senhor. Para que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa ver um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. De forma que o Senhor se agrade. Pai, em nome de Jesus, que o medo de mudar a atitude, que o medo de não fechar os negócios, que o medo de paralisar por ser fiel ao Senhor venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo entre na vida dessas pessoas que estão ouvindo esse áudio, Pai. Entre nas casas, nas famílias e coloque sobre elas a certeza de que o Senhor pode dar infinitamente além daquilo que elas têm conseguido com a força do próprio braço. Que o favor do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo toque do alto das nossas cabeças até a planta dos nossos pés, nos dando força, nos dando vontade, ousadia, para viver diferente do que o mundo espera que nós vivamos. E que as nossas vidas, os nossos caminhos, as nossas atitudes te façam feliz. Que as nossas formas de agir
sejam vistas pelo Senhor como atitudes que te agradam. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida. Eu prometi que eu teria algo especial para todos ao final do devocional. E eu quero te lembrar sobre um texto que nós lemos em Êxodo capítulo 15. Assim que o povo é liberto do Egito, assim que Deus destrói os exércitos de Faraó no Mar de Juncos, lá no capítulo 15 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés e todos os filhos de Israel entoaram um canto, um louvor de adoração ao Senhor. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, poxa, como será que foi isso? Como será que foi esse louvor, essa música entoada? Pensando nisso, eu imaginei que talvez tivesse algo no YouTube, talvez tivesse algum louvor já publicado com essa letra. Porém, eu gostaria de ouvir esse louvor sendo tocado com os instrumentos da época. Eu gostaria de ouvir esse louvor da forma mais aproximada possível do que Moisés e o povo de Israel cantou. E eu fiz a gravação desse louvor. E eu gostaria de tocar ele para que você escute e me diga o que você acha. Tá? Então, depois que eu colocar o louvor aqui, o louvor vai tocar e eu vou encerrar o áudio. Depois que você ouviu o louvor, me diga o que você achou dessa experiência. De um louvor a qual os instrumentos são tamboril, símbolos e saltérios. Escute aí o louvor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força, e o meu canto a Ele devo, a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei. É o Deus de meu Pai e o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro. O seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram, como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo.
abateste os teus inimigos, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha pelo poderoso sopro das tuas narinas. As águas se amontoaram em colunas, as águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos retesaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava, eu os perseguirei e os alcançarei, tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá. Mas enviaste o teu sopro poderoso e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. Estendeste tua mão direita e a terra os engoliu. Levaste em teu amor este povo que resgataste e o guiaste com poder para a morada que tu consagraste. Os povos ouviram falar sobre o que realizaste, estão apavorados. Angústia se apodera dos filisteus. Os chefes de Edom igualmente estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor. Os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte, ficaram paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Yahvé. Até que passe este povo que tu adquiriste. Farás adentrar a terra e o plantarás no monte da tua herança. No lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararão. Yahvé reinará para todo sempre. É isso aí, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. E me diga o que foi que você achou dessa música tocada dessa forma, que se encontra lá em Êxodo,
capítulo 15. Amém? Deus abençoe, até amanhã.